Eu sou Daniel Queiroz. Sou Raildo Vasconcelos. E eu, Júnior Beatle. E hoje estamos aqui para mais um episódio na companhia do nosso convidado aqui, Julio Iglesias. Rapaz, o Julio Iglesias, ele foi preso ano passado, né? Não sei se vocês viram. Foi preso. Foi? Ele chegou lá na República Dominicana com frutas, cereais, legumes e tal, e o pessoal lá foi detido para averiguações, né? Concordo. Foi, mas depois viram que tudo não passou de um engano e o presidente do país pediu desculpa. A feira do rapaz, bicho. A feira do velho. Aproveitando o ensejo, nos siga nas redes sociais, né? Isso aí, no Instagram, no Facebook, no Spotify, no Deezer, né? No YouTube, onde vai estar postado esse vídeo. Esse é o programa de número 103, né? Nós temos 103 episódios. E hoje você deu uma recapitulada aí nos números do ano, não foi? Dos suas histórias aí que você viu. Foi suas histórias no Spotify aí, eu quero agradecer. Foi o né? matemático Oswaldo de Souza, foi o que passou para você os números. Foi aquele lance que tem no Spotify, né? Todo ano, né? Sim, que o cara mostra a retrospectiva. Né? Eu quero agradecer a todas galera, as pessoas, né? Que todo mundo que assistiu aí, a galera que bota a gente no número 1, eu fiquei surpreso com o número, né? Foi. Muita gente aí que tem a gente como podcast mesmo. preferido. Muito obrigado mesmo. Graças a eles. Valeu. É que estamos aqui. Agora hoje vamos falar do nosso nobre Agenor, né? Isso. Araújo, né? Vamos aproveitar mais um hype, né? Um hype hype do hype da série do Cazuza, né? A gente vamos aproveitar, vai falar para dizer que a gente também tá por dentro, né? Antes de falarmos do Cazuza, eu queria dar uma dica, por favor, Vitória. Hoje tá aqui comandando a Vitória. Tá comandando a mesa, né? O disco que foi colocado ontem nas plataformas, o Vitor Pirralho, nosso amigo Vitor Pirralho lançou aí o disco dele, tá nas plataformas. Vitor Pirralho, uma coisa... Não, outra coisa é uma coisa. Né? Vitor Pirralho é um cara que tem uma habilidade, já falei isso aí várias vezes com a língua portuguesa, é professor, né? Professor de português. Seu colega, né? Colega de profissão. Um abraço ao Vitor, escute nas plataformas. É um disco que ele mesmo produziu, ele mesmo capitaneou, vamos chamar assim. Quando a gente encontrar com ele, eu vou perguntar onde é que tá o outro chinelo, velho. Tá no pé, pô. Tá no pé? Será que é alguma alusão às eleições, né? Porque não tem aqueles candidatos que davam um pé do cara antes, o cara só recebia depois, né? Valeu, obrigado aí, Vitória. Mas vamos lá, vamos falar do nosso nobre Agenor Araújo, um cara carioca, né? Carioca da Gema, né? Da Gema. Ele já logo cedo começa a trabalhar na Som Livre, fazendo parte da divulgação. O Netinho do Casa das Máquinas. Divulgou o disco do Fagner, né? O próprio disco dos Casa das Máquinas. Quando o Fagner estava na Continental, né? Trabalhou ali com o Fagner, divulgando o Fagner e tal. O próprio Netinho, como eu falei, do Casa das Máquinas, fala que quem estava na Som Livre divulgando o disco do Casa das Máquinas. Casa das Máquinas era o Cazuza, né? E o Cazuza surge assim... Cazuza não, o Agenor. O Agenor, E o Agenor surge quando o Léo Jaime, conhecendo os caras do Barão Vermelho, indica, né? O Cazuza era do teatro, né? Na verdade, era o cara do teatro, né? Era o cara que queria ser artista de teatro, né? E que o teatro fez as peças ali na época do Circo Voador. Era um cara que era enturmado com aquela galera do Asdrubal. Do Asdrubal e tal. Né? E a intenção dele era ser artista de teatro. A pretensão dele não era música. Não era música. Em primeiro lugar, não, né? Apesar de estar sempre circulando por ali, pelo meio musical. Por aquela turma ali que saiu um bocado de músico por ali também, Isso. né? E também não poderia ser diferente pelo fato do pai dele ser uma figura... né? O dono da Som Livre, né? O que é a cara que gravadora mudou, da Globo, o cara que mudou a música brasileira, né? Era um dos chefões ali da indústria, né? O cara que peitou ali com a Som Livre, peitou as gravadoras gringas, né? Colocando ali diversos artistas. A gente falou da Som Livre aqui, né? Que no início, quando ela surge, o lance de trilhas sonoras, e depois ela começa a ter o seu cast de artista. Agenor Miranda de Araújo Neto, né? O nosso Cazuza. E ele
Ele é indicado pelo Léo Jaime, né? O Barão Vermelho precisava de um vocalista. O Léo Jaime não podia porque já estava com 2, 3 bandas já, né? Aí, e o som também não combinava com ele, né? O Léo Jaime na época estava nos biquinhos, né? E outras coisas, ele fazia um bocado de coisa, né? O Léo Jaime. E aí ele vai, né, pra fazer esse teste lá no Barão e... Deu uma coisa que, assim, foi... Encaixa, né, com o som, né? Uma coisa que, assim, não era certo, né, de dar certo e deu, né? E assim, o Cazuza também não foi, como é que se diz... Eita, assim, agora segundo o Léo Jaime, não foi assim tão de primeira não, né, que o Fred já fala, né? Foi, o Léo Jaime disse que o pessoal não gostou muito, mas ele convenceu a galera. Agora você vê, o Agenor, né, o Cazuza, ele já recebe esse apelido antes mesmo de nascer, né? Os pais já começam a tratar ainda ele como Cazuza antes mesmo de nascer. Ao ponto o pai dele é pernambucano, né? Pernambucano. Ao ponto que ele ficou tão acostumado que às vezes na chamada na sala de aula ele não respondia. Ele de Agenor, ele não respondia, ficava calado, né? Porque nem ele mesmo sabia que o nome dele era Agenor, né? Ele pode ser chamado de Cazuza. Então, assim, e foi um choque pra galera do Cazuza, do Barão, quando ele entra no Barão, os caras falam que quando ele entrou no Barão foi um choque pra ele, porque ele era um cara que veio do teatro e os caras do Barão eram uns caras extremamente machistas e aquela coisa. E fechado, né? Banda de garagem fechada mesmo. E o pessoal do teatro era completamente avesso. Avesso, né? E os caras disseram que, porra, foi Cazuza e tal. Aceitou o Cazuza e quando foram assistir o show, a peça, o Cazuza convidou os caras para assistir a peça, o Cazuza pegou por debaixo assim do cara, e os caras, porra, meu irmão, era cara chocado, né? Os caras foram pra festa na casa do Cazuza, quem tava lá na casa do Cazuza era a galera do Desencroqueta, os caras disseram, puta que pariu, E também porque eles eram mais novos, né? Era mais novos, né? Coisa de 3 anos, e pra quem tá com 17, isso pros caras 3 anos é choque, muita né? coisa de diferença, né? Principalmente naquela época. Naquela época ainda mais, né? E aí foi um choque pros caras, né? Essa coisa, o Cazuza foi um estranhamento pros caras no começo, até que os caras depois começaram. Hoje ainda né, bicho? Você vê, agora de 20 anos não se mistura com quem tem 25, nem diz. Começaram a quebrar essa coisa, né? Que os caras tiveram, esse impacto do Cazuza, dessa coisa do Cazuza. E o Cazuza já começava a polemizar desde o começo do Barão, quando os caras falam que nos primeiros shows do Barão, o Cazuza já começava a ficar no palco, fazer as estripulias no palco, e isso era foda. Aí os caras disseram, porra, tinha vez que a gente tava fazendo matinê e o Cazuza parecia que tava altas horas da madrugada. Porque a atitude rock and roll na cabeça do Cazuza era diferente, né? Do que na cabeça do E ele não era um cara, assim, ele é um cara que gostava do Lucínio Rodrigues. Sim, ele gostava muito de samba. Ele era um cara mais voltado. Tudo bem que ele gostava de Stones, Beatles, Janis Joplin, né? Mas ele tinha um pé aí nessa, como ele diz, meio bossa nova e rock and roll, né? Coisa que o Barão não tinha. Vai se, como é que se diz? Vai se a influência do Cazuza. A partir da influência do Cazuza é que os caras vão se... E ele e o Frejá começam a fazer a dupla, a fazer canções. O Frejá disse que sempre pegava o ônibus, ia pra casa dele, ficavam lá fazendo música em cima das letras do que o Cazuza fazia e tal, né? E surge o primeiro disco, né? Aquele disco, o Vermelho. O Barão Vermelho. Primeirão. Esse é o relançamento, Esse é o relançamento, né? Lançamento. Bota essa câmera aqui, Vitória, por favor. Em frente isso. Esse disco aí que é um clássico, né? Hoje virou um clássico, né? Tanto é que foi reeditado recentemente pela 3 Selos, aí veio com esse negócio tudo caprichadão, assim, com capa dupla que não teve na primeira edição, Vem no papel, né, velho? Vem muito papel, cara. O cara gasta mais em papel do que no disco, tá ligado? Vem pôster, os cartazes do show, né? Que a galera recupera. Vem um release, o encarte com as letras, e o Barão Vermelho tinha que vir com o discão. Disco vermelho. Barão Vermelho que é um personagem da Segunda Guerra, né?
É um personagem da Corrida Maluca. Da Corrida Maluca também. E segundo o Cazuza não tem muito a ver, né, com o nome. Diz que a galera escolheu o nome mais pela sonoridade. Pela sonoridade, Esse primeiro disco, ele traz uma série de clássicos. É um disco que ele é lançado pela Columbia, né? Que é a divisão da Som Livre, que a Som Livre tinha feito um acordo com a CBS, né? Era a Som Livre representava, né? Montaram um selo chamado Opus Columbia, que era aquela divisão da Som Livre com a CBS, né? Opus da Som Livre e a Columbia da CBS. Aí eles lançavam as trilhas sonoras somente das novelas das 6 e ficaram e colocaram lá no departamento de coletânea, né? Aí tinha muitos hits. Você vê, saiu muito disco de coletânea dos Carpenters, que era da CBS, saiu pela Opus. Teve coletânea do Bob Dylan, teve da Janis Joplin, sabe? Todo o cast da CBS saía uma coletânea, os Greatest Hits, né? E nacional começou a sair as trilhas nacionais. Aí eles começaram também a fazer igual a Som Livre fez, né? Que foi começar a montar um cast de artistas originais para colocar no selo. E o Barão foi um dos primeiros, né? O primeiro disco dele é de 82, né? Que o selo começou em 81. E esse disco ele traz aquela história que a gente fala, né? Quando surgiu o Paralamas, aí disseram é o The Police do Brasil. Sim. O Barão era os Rolling Stones do Brasil, né? Porque era aquele rock puxado pro blues. Tem essa coisa e também porque, né? Tinha o Ezequiel Jagger, né? O Ezequiel Neves. Ezequiel Neves que escrevia aquelas colunas né? Que escrevia uma coluna na revista Som Train. Ele viajava, né? Fazia cobertura de shows, né? No exterior. Inventava muita coisa também. Tipo, dizendo que tinha jantado com o Mick Jagger, né? Que tinha encontrado o Keith Richards num orelhão na esquina. Não, e tem a história que ele disse que passou uma noite farreando com o Iggy Pop e disse que o Ezequiel Neves era tão doido que o Iggy Pop disse... Calma, meu irmão. Calma. Easy. E aí começaram a chamar o Barão Vermelho dos Rolling Stones brasileiros, né? Que causou um certo desconforto entre os caras e tal. Mas eu acho que esse desconforto não deveria nem ter acontecido, porque os caras são bem calcados nos Stones. Né? E o Ezequiel era produtor do Made in Brasil, né? Sim, e ele larga o Made in Brasil para ficar com o Barão, né? Vai sair um documentário sobre ele, né? O documentário sobre o Ezequiel Neves, né? E fala aí, e ele vai falar desse período que ele passa com o Made, né? Naquele documentário. Do Made in Brasil, né? Do Made in Brasil e aquele outro, só o som e surf, que ele aparece lá cantando, fazendo back vocal para o Made in Brasil. E a história já começa aqui no primeiro disco mesmo, né? Porque o Cazuza já começa a chamar a atenção a partir daqui mesmo. Não foi com o Ney, pro De Nascer Ferida, foi o Caetano gravando Todo o Amor que houver nessa vida, né? Que tá aqui, né? Que inclusive o Ezequiel Neves conta que tava no show do Caetano e o João Araújo também na plateia, lá, né? E o Caetano cantou Todo o Amor que houver nessa vida a mãe do Cazuza falou pro pai dele, né? Ele tá cantando a música do Cazuza. Ele você tá ficando maluca? Você tá com paranoia na cabeça. Aí o Caetano terminou de cantar e falou dessa música do Cazuza. A versão do Ezequiel Neves é que o Ezequiel Neves disse que o João Araújo perguntou quem é o autor dessa música aí. Diz que o Ezequiel Neves disse, meu irmão, você não conhece nem o seu espermatozoide, né? Essa virou clássica. É o que ele diz, né? A versão do Ezequiel Neves, né? Depois desse disco vem Esse disco vende bem? Não, né? Não vende bem. Vende bem, não. Mas chama atenção. Chama atenção por causa disso. E outra coisa, ele tem um hit, música, né? Aí vamos chamar hit guardado aí as devidas proporções, que é é Down in Me, né? Down in Me, tem Down in Me, tem ponto... E tem a música que o Caetano regravou. Todo Amor que houver nessa vida. Mas Bilhetinho Azul também chegou a tocar. Mas a que teve mais repercussão foi Down in Me. Tem um solo bem legal mesmo do Frejá. E uma coisa bem estoniana, né? Stone, Depois vem... Que outra coisa, ela lembra a música chamada Down in the Hole, do Emotional Rescue, né? Do Rolling Stones. Que tem o próprio nome Down, né? E depois vem o disco 2, né? Com essa capa aí. E aí eu acho que aí... Meio Let It Be, né? E aí eu acho que aí começa a dar um ponto de virada, porque aí você já tem uma produção
do Andy Mills, né? O disco já é uma gravação melhor, a produção melhor. Já tem já uma... E essa produção mais arredondada foi um problema porque a galera não estava acostumada. Não tinha noção de que podia fazer um som com aquela pantalla. Estava acostumado com aquela visão do Ezequiel Neves. Do vai, toca e vai embora. E quando o Andy Mills chega aqui, coloca, tem que gravar assim, tem que gravar. Grava a banda, depois a gente coloca a voz, dizem que o Cazuza se embolou na hora. Só conseguia gravar ao vivo. Pois e é uma coisa que na época era muito complicado isso, né, bicho? Porque você vê assim, a banda formada, quando você ia tocar ao vivo, você tinha aquela sonoridade. Quando chegava no estúdio, era outra maneira, era outra abordagem completamente diferente. E outra, ainda tinha que lidar com as limitações não chega a ser uma limitação, mas eram as condições que as rádios davam para poder tocar uma música de banda de rock no rádio. Não podia ter guitarra. Sim. Tanto é que se você escutar a maioria dos discos, os primeiros discos de banda de rock brasileira, a guitarra ou é ligada direto na mesa ou é limpa no amplificador e não tem nada. E às vezes até com coros assim, bota um efeito para ela ficar parecendo com o teclado. Porque senão aqui é o selo clássico da Opus Columbia. Tá de cabeça para baixo. Aqui o selinho. O que é surpreendente, porque na Jovem Guarda já tinha muita música com a guitarra na frente, né? Uma guitarra, mas era guitarra limpa, né? Nem sempre, não. Você tinha uma guitarra distorcida. Uma música. O Renato Sobrecaps mesmo usava muito Fuzz. Mas não eram as que tocavam no rádio, né? Do Roberto, Erasmo, eram as guitarras mais limpas. Agora aquelas bandas mesmo, muita música do Não Quero Mais Ser. Pronto, ali era pancada. Pronto, ali foi um choque aquilo ali na época, deve ter sido, né? Os discos dos Incríveis mesmo, tinha umas músicas lá que a galera ficava meio escandalizada, pô. Porque era pesado demais. Essa violência, né? Que porque era pesado demais. Né? Assim, a gente vê que tinha, né? A gente escuta, né? Tem. Mas não era o que não era estava na rádio. Não estava no rádio. No rádio não tocava. E nesse disco, estoura aqui a Pro Dia Nascer Feliz, que talvez seja o maior hit do Barão Vermelho, né? Não, eu acho que aí no disco a música Pro Dia Nascer Feliz, ela ainda não tem um destaque. Ela só vai ter um destaque quando ela vai ser cantada no Rock in Rio. Mas ela do disco é a que aconteceu. E como já foi falado aqui, é um disco que já é de 83, né? É um disco que já tem uma produção melhor. E aqui eles têm uma capa meio Let It Be, né? Aí a banda já tá o quê? Já tá com uns 2, 3 anos de estrada. E a banda ainda não estourou. Né? A banda tá naquela batalha. Porque isso aqui foi o começo da história do rock BR anos 80, né? Que o primeiro disco do Barão saiu junto com o Blitz e com o Gangue 90. Né? Só tinha esses três ali. Inclusive a Denise Barros, turma só tinha esses três. Participa depois como compositora de algumas músicas do Barão, né? Ela aparece... Aí em 84 é que começa. Em 83 começa, já vem o Paralamas, né? Em 84 vem aí vem o terceiro disco, que é o Maior Abandonado, né? Isso. E aí é onde é que a banda estoura mesmo. O Cazuza estoura como personagem, né? Começa a aparecer em novela, catálogo de moda. E aí eu acredito que aí é que a banda começa a degringolar. A banda tomando um baculejo aí, Eu acho que a banda aí começa a degringolar de fato. No Maior Abandonado. No Maior Abandonado. Mostra a edição aí, João, por favor. Essa eu acho aí que a banda começa a... Com as letras, perder o rumo. Técnica, tudinho, selinho clássico da... Aqui já é aquele selo personalizado, a galera tá caprichada. E aqui o hotel Casa dos Amores, fazendo a referência a House of the Sun. The House of Sun. E esse disco, cara, tem Bete Balanço, que foi tema do filme, né? Que os caras participam do filme. Os caras participam do filme, Tem Maior Abandonado. Milagres aqui com a Denise Barroso, da Gangue 90, como eu falei. Tem Maior Abandonado, que é um hit. Alguma dessas músicas entrou em novela, Júnior? Não.
Por que que a gente é assim? Por que a gente é assim? Hit também. É um hit. Eu não amo ninguém também. Esse disco aí, ele estoura, Ele cara. estoura. E aí eu acho que aí é o auge e o começo do fim da banda com o Cazuza. Cara, eu me lembro dessa época quando esse disco estourou e o Cazuza virou um símbolo da juventude, um símbolo visual da juventude. Os caras queriam aparecer ele no jornal hoje, essa calça jeans que eu tenho é não sei o quê. Então, ditando moda tal, ditando formas de o lencinho na cabeça. Lencinho na cabeça, né? Aquela história toda. Atitude, né? Aquela coisa ficou o estereótipo do rebelde, né? O rebelde do momento. Talvez como o Traje a Rigor falava, o rebelde sem causa, mas o rebelde. Né? Ficou aquela coisa do como é também? Da figura hedonista, né? Da figura dos anos 80, que tá saindo da ditadura militar e todo mundo desse esse discurso de liberdade. E eu acho que o Cazuza encarnou essa figura da liberdade. De um liberalismo comportamental, né? Eles aprenderam direitinho ali com o Andy Mills no segundo disco, né? Repetiram aqui a parceria, né? Que o Beto Balança ainda é o Andy Mills ainda na produção. O restante é Ezequiel Neves e Barão Vermelho, mas já bem longe daquele som magrinho dos primeiros discos, né? Sim. Acho engraçado que o Frejá diz, olha, todas essas músicas ali, que era rock and roll e tal, fazia com violão de nylon. Ele disse que fazia em casa com violão de nylon. Você vê como era a questão. Tem que funcionar de alguma forma, né? Se funcionar com violão, então tá certo. Tá certo, O Barão Vermelho começa a excursionar o Brasil todo e tal, e é convidado para participar do Rock in Rio, né? Durante a turnê aqui do Maior Abandonado, o Cazuza já pensa em sair da banda, né? Já se tinha uma discussão, né? Já se falava, porque a banda já começa a ficar incomodada com a exposição que o Cazuza começa a ter como uma figura fora da banda. Né? Já começa o Cazuza e a galera começa a ficar meio chateada, porque tudo agora é o Cazuza. O Cazuza... Inclusive, boa parte do público, né, no show começava quando ia Cazuza, né? Cazuza e não Barão, né? E aí a galera começa a se sentir incomodada. Porque também... você vê, quando você vê show das outras bandas, ninguém fazia coro do vocalista, né? Fazia pelo nome da banda, era Paralamas, era o Traje, era RPM. E aí começa a fazer... O RPM era o RPM, né? RPM. E aí tem outra coisa também, que a mídia começa a dar uma ênfase na figura do Cazuza. O Cazuza o tempo todo estava na Globo. Exatamente. Né? O Cazuza o tempo todo estava fazendo reportagem sozinho, a galera sempre na praia, buscando a opinião do Cazuza como essa figura. Esse disco, cara, o Maior Abandonado, tem uma matéria no jornal hoje, tá no YouTube, os caras mostrando como é que estão gravando. O processo de gravação. O processo de gravação. Mas aí, até naquela reportagem, você vê que o ênfase é o Cazuza, não é a banda. Né? Os caras é a Glória Maria, né? Falando, a Glória Maria falando e tal, e é sempre o microfone do Cazuza, sempre procurando saber a questão... a opinião do Cazuza, né? E na turnê ele já pensa em sair, só que tem um convite para tocar no Rock in Rio, né? Tem um convite para tocar no Rock in Rio e a galera, mas aí já se tem uma conversa, não sei se antes ou depois do Rock in Rio, já se tem uma conversa de que os caras estão incomodados dessa exposição do Cazuza e os caras estão querendo também cantar e compor e que as suas músicas tivessem mais... como é que se diz? Espaço na banda, né? Porque se a gente for olhar até esse disco aí, o Maior Abandonado, grande parte das músicas é do Cazuza, Frejá e né? E esse terceiro, o Ezequiel Neves, né? Então a banda já começa a se incomodar com essa situação, querendo mais espaço, querendo cantar também. O menino queria voltar, teve música aqui do integrante aí, eu esqueci o nome. Maurício Barros. Maurício que saiu, que não entrou, né? O Maurício Barros tem uma música aqui que é Baby Suporte. E que isso depois, lá na frente, com a saída do Cazuza, vai começar também a ter uma enronha dessa questão de espaço, né? Pra ver quem cantava, a música entrava ou não entrava.
Conta-se que o Cazuza já começou a pensar em sair, conversava com Ezequiel Neves, teve o show do Rock in Rio, e isso também é outro fator que assim, de passado o momento, aquele show do Rock in Rio, depois saiu ao vivo, em disco, saiu em CD e tal. E ele é muito falado, mas tem algumas entrevistas que eu encontrei que o Cazuza faz algumas críticas à apresentação, ao tratamento que os artistas nacionais receberam. Aí foi geral, né? Ele viu isso aí, né? Ele até fala numa entrevista, acho que é no Correio Brasiliense, que ele diz assim: rapaz, olha, foi muito bom o show pelas oportunidades que ele nos trouxe de agenda, de tudo, né? Agora o show em si, ele reclama que dessas questões que era um show voltado para os artistas internacionais e que eles... agora, com o tempo, o show se tornou icônico pro Dia Nascer Feliz, que ele fala a questão da Nova República, né? Com a eleição do Tancredo, né? E aí o Cazuza, e aí é aquela coisa, né? O Cazuza... Se torna o porta-voz da Nova República. E o porta-voz da nova geração, né? E aí vem um problema, né? E aí é que pro Dia Nascer Feliz não foi aquilo que o Cazuza imaginou. Né? O dia não foi tão feliz assim. Não foi tão feliz assim, né? Porque quando ele vai cantar exagerado, é como se ele fizesse uma meia-culpa do dia pro Dia Nascer Feliz. Exagerei na mensagem. Eu não imaginava que ia ser assim. E eles começam a excursionar e o Cazuza anuncia que vai sair da banda, né? Anuncia não, dá pistas que vai sair da banda, os caras conversam, dizem, não, rapaz, vamos gravar o próximo disco, aí sim. Mas ele fala, sabe. mas aí tem nessa série que eu assisti, o Léo Jaime disse que ele chega no Léo Jaime e fala, ó, eu tô na dúvida se eu saio ou não saio da banda. Porque eu gosto da banda, eu gosto de estar com os caras, mas ao mesmo tempo a banda não me proporciona certas coisas. Ele queria ir para outros estilos, né? Outros estilos. E ele fala isso também. Os caras dizem que eles falam que ele fala isso, que a banda se tornou uma coisa pequena para o que ele almejava tal. Limitava ele e tal. Aí ele vai e os caras preparam o repertório para o novo disco. Isso. Tem a reunião para tratar, e nessa reunião... Quando os caras, na reunião tá tudo certo, que todo mundo vai gravar o disco. Mas na hora que vai assinar o orçamento para a gravação do disco, ele diz que tá fora da banda. Eu li algumas reportagens que dizem o seguinte, que ele iria sair da banda e que o combinado era gravar aquele disco e ele sairia. Eu também vi muito isso, né? Eu vi muito outros relatos dizem que ele não, que estava... Ninguém sabia de nada disso. Ele chegou na reunião e disse, olha, tô fora. Foi. E o que deixou os caras puto da vida, Puto da vida porque os caras dizem assim, pô, ele não pensou em ninguém. E ele ainda diz, né? Eu sou filho único, não sei dividir, né? E aí o Guto fala que, pô, ele tava com meu filho nascendo, o Maurício tinha uma filha de 3 anos. Porque a banda recebeu essa notícia como um ultimato, assim, né? Como se fosse uma pá de cal, e a banda ficou desnorteada. E outra, ele já pegou metade das músicas do disco. Metade não, ele pegou praticamente o disco. Quase todas. O disco que seria da banda, porque ele sai no disco Exagerado, ele sai com quantas músicas? 6. Todas as músicas dele, pô. Não, 6 músicas que era do Barão, que já vinham sendo ensaiadas, né? E 3 ficaram com o Barão. Para o Barão lançar no primeiro disco sem o Cazuza. Sem o Cazuza. 3 com 6, 9 músicas, ou seja, tinha um disco completo. O disco quase completo. Né? Aí eu tenho essa matéria aqui, que o último ato do Barão Vermelho, que é quando eles lançam Torre de Babel, né, a música Torre de Babel, e eles vão receber um disco de ouro, né? E nessa... Bota aqui, por favor. Nessa reportagem, tá aqui a foto, eles recebendo aqui o disco de ouro. Segundo a reportagem, foi o último ato da banda como conjunto, né? Como quinteto? Como quinteto. E outra coisa, a música Torre de Babel estourou, né? Fez um sucesso. Mas essa música Torre de Babel, ela não sai com Cazuza.
Ela sai com no disco... Do Halley, né? Era uma coletânea, um especial. Ela sai né? no disco, ela sai é um no especial disco. de televisão, pô. Ela vai fazer parte do especial de televisão. Esqueci o nome. É o homenagem ao cometa Halley, Planeta dos Halleys. Isso. Um negócio assim. E essa música sai no disco posterior, que é o Declare Guerra. Né? Encaixaram lá. Né? E essa música vai fazer parte do especial desse programa da Globo lá do Cometa Halley. E o Cazuza fica puto, porque o primeiro disco saiu o primeiro disco do Barão. Do Barão pra sair. Pra depois sair o dele. Não, primeiro saiu a música. Não, mas o disco também sai antes. Não. O disco sai antes já. Saiu um ano depois. O que sai primeiro é a música Torre de Babel. E aí ele fica puto porque os caras lançam a música. Antes do disco dele. Antes do disco dele. Aí o Ezequiel Neves diz. Aí o Cazuza disse, bicho, eu não tô preparado pra lançar meu disco. Aí o Ezequiel disse, tá preparado sim, vamos lançar o disco. Isso aí ele e aí ele de ânimo no Cazuza porque ele ficou sentiu ameaçado. Né? E ele ficou puto porque ele disse, porra, os caras saíram na minha frente. Aí o Ezequiel Neves disse, porra, mas os caras deixaram o disco todinho pra você, porra. Aí você tá reclamando, velho. Pois é. Né? Nessa matéria aqui do Jean-Marie França, né, um jornalista Jean-Marie. Bem conhecido, né? Fez a biografia do Paralamas do Sucesso. E ele diz aqui, ó, eles queriam abrir parcerias para não ficar só Cazuza e Frejá, aquilo que o Raildo falou, né? Ele queria terminar pelo menos a discussão, foi um mês de trabalho, 14 músicas prontas, e no dia que foram para Som Livre assinar o contrato, marcar o estúdio, Cazuza disse que que ia sair. E o Barão ficou com aquela sensação de quem está ganhando o quê? Né? E alguém que está subindo e alguém tira a escada, né? Ele diz, né? E aí os 4 decidiram não entrar nenhum vocalista. Mas fizeram testes. Decidiram que não ia entrar ninguém. Mas fizeram testes e um dos testados foi o irmão do Frejá. Os caras testaram lá, mas viu que não deu liga. E também fizeram testes entre eles, né? Entre eles, pra ver quem iria cantar, né? E a realidade é o seguinte, que ficaram, como diz, um copo até aqui de mágoa, né, meu amigo? Eu achei uma puta da sacanagem o que o Cazuza fez. Foi aos 48, cara, disse, tô fora, tô saindo e deixou os caras... levar as coisas, pô. E levou as músicas, nem saiu, né? Pra mim foi levar o material que já tava... E aí chegamos no disco que falaremos hoje, que é o primeiro disco do Cazuza. Coloca a capa aí, por favor, Vitória. Cazuza, a edição de 40 anos 40 aí foi relançada, Cazuza. Obrigado aí, Vitória. Que eu digo o seguinte, é o disco irmão do Declare Guerra. Mas tem diferenças... Não, tem diferenças consideráveis. Não são irmãos gêmeos. Não são irmãos gêmeos, mas... Mostra a edição, Júnior. Mas... A contracapa meio stick fingers, né? Não é só a contracapa, não. O encarte também. O encarte é praticamente a capa do stick fingers, né? Ele se inspirou bastante no Andy Warhol. Stick fingers, O encarte com as letras, a ficha técnica. Aqui já foi produção do Nico Rezende, né? Que é o cara que ele chama que começa a trabalhar. E aqui ele subiu o posto, né? Saiu da Colômbia e foi para Som Livre. E foi para o Classicão. Som Livre. Foi pro celular aqui, lá do A mesmo. E aqui você tem Medieval, que era uma música que estaria no disco do Essa música estaria no Medieval? Medieval. Não, Medieval não. Mal nenhum. Boa Vida, Desastre Mental. Não, Desastre Mental não. Suas Mães São Felizes. Suas Mães São Felizes era pra sair do E Rock da Descerebração. Isso. Exagerado também estaria. Boa Vida. Eu não sei se Exagerado estaria, não. Porque Exagerado ela é única, Cazuza e Ezequiel. Não. Exagerado estaria. Exagerado estaria. Quem começa a fazer Exagerado é o Frejá. Rapaz, ele fala isso naquele documentário dele, e quando o Frejá começa a tocar, aí o Ezequiel Neves disse, eu passei a música pro Leone. Foi. Eu passei a música pro Leone. E o Leone tirou algumas coisas. O Leone tira
parte da letra e tal. Aí o Ezequiel Neves diz, não, pô, essa é a melhor parte da letra, aí bota a letra de novo e rearranja a música e sai a música exagerada. Saiu com Leone, Cazuza e Ezequiel. E aqui tem outras parcerias também, assim, bem estrelares, né? Tipo, o Ali Salomão. Tem o Mal Nenhum, que é o Lobão e o Cazuza, e tem Balada do Vagabundo, que é o do Ali Salomão, né? Salomão. Com Frejá. Com Frejá, E o Cazuza ainda sai pra levar pro disco dele uma música que nem é dele, que é do Frejá e do Ali Salomão. Né? Sua mãe aí você vê felizes. que o lado B do disco é praticamente todo o disco que seria do Barão. Do Barão. O lado B. Menos Codinome Beija-Flor. Pois é, a única que não é. Não, e tem Desastre Mental também, que é Ladeira e Cazuza. Agora, o disco tem uma sonoridade bem anos 80. Eu não sei se o lance do Nico Rezende, porque o Nico Rezende era tecladista, né? E outra, ele tava na crista da onda. Tecladista do Roberto Carlos, né? Não, e assim, eu digo que esse disco é o disco irmão do Declare Guerra, porque é o irmão do Contra. Porque todo o repertório seria do disco Declare Guerra do Barão. Só que aí, como o Daniel falou, a sonoridade já começa a divergir. Esse disco do Cazuza é um disco mais New Wave. Mais New Wave, mais Pop New Wave. Enquanto o disco do apesar da Barão, pegada rock, aqui já tem uma pegada meio rock também. Enquanto o disco do Barão ficou pregnada do blues. Com a sonoridade do blues dele, rock. Então você tem essa distância entre os dois discos, né? E assim, é uma pena que as músicas foram ensaiadas, essas músicas que estão aí no disco do Cazuza, mas que não foram gravadas pelo Barão. Além disso, ainda teve a onda do disco do Cazuza ter saído pelo celular, que é o Som Livre, e o Barão ter continuado na Opus, bicho, que já tá, porque isso aqui foi, o disco do Cazuza saiu no final de 85 e o do Barão saiu no começo de 86. E em 86, a Som Livre já estava dando final. O fim já estava encerrando o contrato daquela divisão do selo, né? Que é a parceria com a CBS de fazer os discos pelo selo Opus. Tanto é que eu estava fazendo a pesquisa pelo número de catálogo do disco, eu não achei nenhum LP depois do disco do Barão com o selo da Opus Columbia. Antes tem um monte, você vai diminuindo de um em um, cada um tem o seu número. O número tem o disco correspondente, né? Mas depois, o disco imediatamente depois do Barão Vermelho não tem. Eu fiquei na dúvida, será que esse foi o último disco lançado pela Opus Columbia? Pode ter sido até o último disco de um artista, né? Eles podem até ter lançado assim, alguma outra coletânea. Mas disco de artista eu fiquei desconfiado de que foi o último disco da Opus Columbia. Eu achei curioso isso. E aí, como você falou do Cazuza ser elevado ao posto maior... O disco do Cazuza foi mais trabalhado do que o do Barão. E também a produção, né? E aí eu acho... E aí o Frejá fala que a gravadora começou a oportunizar o Cazuza muito mais do que o Barão. Isso, o Barão foi jogado de lado e o Cazuza foi relegado apostado a outro patamar. A aposta nele foi bem maior. E essa construção do Cazuza, ela não veio a partir da saída do Cazuza. Não, já vinha antes. Essa construção do Cazuza ser a figura... como a gente falou, o Cazuza começa a ser exaltado e o Barão, a banda, começa a ser colocada... começaram a tratar... Tirou o foco, né? Antes o Cazuza era para ser o quê? Um frontman da banda, mas não, mas ele começou a virar o foco, né? A figura. Tem um texto aqui do Arthur Chechel, né? Que ele, o último rebelde, né? Se o Lulu Santos era o último romântico, o Cazuza era o último rebelde. Aí tem aqui, Cazuza lança seu primeiro disco solo e decola para o sucesso. Agenor Miranda de Araújo Neto é um exagerado, tão exagerado quanto o samba-canção de Lupicínio Rodrigues, ou um personagem do repertório de Nora Ney. Eu achei engraçado ele botar Nora Ney, porque Nora Ney foi uma das primeiras que gravaram rock no Brasil, né? Apesar de ser uma sambicha, né? Ele é capaz de nervoso invadir nu um corredor de um hotel para reclamar da ligação telefônica que não se completa. E capaz ainda de, numa cena de ciúme, quebrar uma garrafa de bebida no copo de um rival. Melhor, como poeta exagerado faz versos surpreendentes do tipo uma carta em braille me deu uma certeza cega, né? Aí ele fala aqui que o disco estará, né,
lançada, uma parte de manhã, esse exagero estará a serviço do rock nacional. Quando Agenor Araújo lançar seu primeiro disco solo, ele tinha tudo para dar certo. E filho único de João Araújo, presidente da Som Livre e um dos maiores nomes mais importantes da indústria fonográfica brasileira, que foi o que o Cazuza falou na entrevista à Veja, né? Ele sempre leva a confundir talento com proteção. Filho único também de Lucinha Araújo, a primeira dama da indústria fonográfica. Uma figura da alta sociedade carioca, como gostam de chamá-las, das colunas sociais, né? Que frequenta, né? Anda por cima e ainda por cima tem uma língua presa, característica aparentemente incompatível com um cantor de boa dicção. Acho que eu só vi 2 cantores de sucesso com a língua presa, né? O Cazuza e o cara do Raça Negra, né? O Luiz Carlos. Chamar Agenor nunca foi o handicap para quem quisesse brilhar no panorama roqueiro, mas ele soube dar a volta por cima de todos esses obstáculos, gravou na Som Livre mesmo, mas sem a proteção do papai. Quando era líder do Barão Vermelho, foi descoberto por Guto Graça Mello e Ezequiel Neves, o que possibilitou a gravadora ter no seu cast o conjunto de rock que ela não possuía. Aí ele fala aqui que ele era um frequentador aí ele diz assim: em tempo, a companhia percebeu que a Agenor nunca pronunciaria Pepsi com perfeição, porque ele foi língua presa, foi soldado para fazer a propaganda da Pepsi, né? E ele não Pepsi. Foi interessante que em relação à relação da Pepsi com o rock nacional, né? Que o Evandro Mesquita foi fazer. Vai fazer depois a propaganda. É ali que acaba com a Blitz. Né? Ele com a Tina Turner, né? Vai fazer. Ainda teve o Michael Jackson também, né? Que queimou os cabelos, não foi da Pepsi também? Foi. Mas aí vamos trazendo para o artista nacional. Né? E a Pepsi estava em alta nessa época, né? Aí ele fala aqui: quem quiser conhecê-lo, basta ouvir a faixa 5, A Balada de um Vagabundo, composta por Ali Solomão e Roberto Frejá, seu velho companheiro do grupo Barão Vermelho. O poeta Solomão inspirou-se durante uma excursão que acompanhou o conjunto na Bahia. Foi quando ocorreu o episódio. O telefone do hotel, irritado porque aguardava uma linha de 30 minutos, Cazuza arrancou o aparelho na parede, foi para o corredor do hotel reclamar nu. Nunca ninguém lhe deu ouvidos, mas o poeta Ali Solomão não esqueceu daquela cena e fez essa música, né? O disco é um sucesso, a música Exagerado é um hit, né? Estoura um hit até hoje. Atemporal, né? Até hoje. Aquela música do Trem da Alegria, que o menino disse que vai ser presidente. Juninho Bill. Fera Neném. A introdução de Fera Neném é a introdução de Exagerado, né? Não, antes do Cazuza sair, tem uma coisa que é interessante, né? Assim como o Fantástico anuncia que os Secos e Molhados acabou, os Secos e Molhados ainda ninguém sabia, né? Os caras ainda estavam fazendo o show e quando passa o clipe anuncia que acabou. Acontece a mesma coisa com o Barão Vermelho. E quando os caras lançam o último compacto, que é... Torre de Babel. Não, Torre de Babel não. Como é? Vai balanço não. Não. Eu queria ter uma bomba. É verdade. Né? Os caras estão lançando, os caras ainda estão fazendo os últimos shows. E passa o clipe de Eu Queria Ter Uma Bomba e o César Filho anuncia. O Cazuza lança seu último sucesso. O clipe bem... Anos 80. E ele anuncia. O Cazuza está lançando seu último sucesso com o Barão Vermelho. Anunciando que o Barão tinha saído do Barão. O estouro também por conta da trilha da novela Gata Comeu, né? Ele é da Gata Comeu, né? E aí o César Filho anuncia, assim como o Sérgio Chapelin anuncia quando está o clipe dos Secos e Molhados, anuncia que a banda acabou. As duas bandas acabaram no Fantástico. Rapaz, um fato curioso desse clipe é o seguinte, que no clipe tem uma cena que tá o Frejá com a suposta namorada ali, né? Na mesa. Aí ela pede batata frita, né? E na hora assistindo, eu lembrei logo, será que tem alguma coisa a ver com o Blitz, né? Ok, você venceu. Batata frita, né? Aí ele pede batata frita e diz: rapaz, essa batata frita tá molhada demais, né? Aí vem o Guto Golf e estende as batatas fritas assim, como se fosse aquele pastelão meio trapalhões, né? E aí tem aquela coisa, né? Os caras falam que os caras estavam tão putos já com o Cazuza dando chilique e tal, quebrando. Os caras chegando atrasado. Chegando atrasado. E os caras dizem que chegou num ponto, porra, que o
o Cazuza jogou o pedestal, porra, na guitarra do Frejá, porra. Aí o Frejá diz assim, espera aí que eu vou pegar esse bicho quando acabar o show. Diz, quando acabou o show, os dois trocaram tapa, murro. E aí o Cazuza depois foi pedir desculpa. Aí disse, porra, o que você tá fazendo isso, porra, no meu equipamento e tal, nas minhas coisas. E disse que os caras trocaram tapa. E os caras estavam tão putos com ele que um show que os caras iam fazer em Santos, Caiçara parece o nome da cidade, os caras foram fazer um show e os caras dizem, porra, que, pô, a última música, aí os caras dizem que o Cazuza desceu e tal, ficou num porão assim, aí os caras dizem que combinou com os caras, com os outros que também já tava puto com ele, aí os caras dizem, tranca ele lá dentro que só vai subir nós 4. E aí os caras mandaram a música, Contos de Fada e Menina Mimada. Então, umas indiretas já pro Cazuza. Os caras deixaram o Cazuza preso, o Cazuza não sobe pro bis, e os caras deixam o Cazuza, os caras sobem os 4 já ensaiando como a banda seria. E aí e se apresenta, faz o bis sem ele. Faz o bis sem ele. E quando acaba o show que o Cazuza, que os caras soltam o Cazuza, que os caras vão embora, o Cazuza, let it bled, let it bled. Os caras tão putos já, pô. Então esse foi o Let It Bleed, que é um título de um disco dos Stones. Let It Bleed, Let It Bleed. Os caras tão putos, pô. Os caras tá putos. Deixa sangrar. Deixa sangrar, né? E outra coisa, é noticiado, as notícias oficiais, inclusive essa do Fantástico, é que foi um comum acordo, os caras saíram tudo numa boa, todo mundo é amigo. E o Frejá disse que não. Tanto é que eles passaram o tempo sem se falar. O Frejá disse que passou 6 meses sem se falar, mas ficava aquela coisa, quem ficava como intermediário era o Ezequiel Neves fazendo esse meio que dizem que o cara que ficou mais abalado com a separação dos dois foi o Ezequiel Neves, né? Porque ele disse assim, pô, eu comecei com os caras e chegou num ponto que disseram assim... E outra, ainda teve aquela história dele ter que escolher, né? Entre um e outro, ele falou, eu fico com os dois ou fico com nenhum. Aí ele disse, pô, a minha lei foi lei salomônica, né? Eu ficava com um, eu ficava... Não, fico com os dois e ele continuou dando esse ele suporte. Foi, né? Ele participou dos dois. E o Barão, por sua vez, lança o disco Declare Guerra. Esse eu fiquei devendo. Mas tá a capa aí, a Vitória colocou aí pra gente. Declare Guerra, que tem essa capa aí, que é um negócio de bombas, tá? Um negócio bélico, né? E é uma coisa que remete muito à questão dos anos 80 mesmo, né? A questão da Guerra Fria, né? Essa questão. A capa, eu acho bonita essa capa, cara. E eu me lembro que essa música, esse disco quando saiu, a música Declare Guerra, ela ainda teve uma projeção. Teve uma projeção. Foi a única do disco, né? Obrigado, Vitória. Mas eu acho que essa música teve uma projeção pelo fato de uma mídia querer alimentar uma guerra entre o Cazuza e o Barão Vermelho, né? E o Frejá fala que a música não foi feita para o Cazuza, mas foi feita para o pessoal que estava próximo deles, e quando a banda e o Cazuza se separou, a galera deixou o Barão de lado e foi todo mundo ficar com o Cazuza, né? E aí a música ficou parecendo que foi feita para uma indireta pro Cazuza. E o Frejá fala que não. E o Cazuza também achou que a música foi uma indireta para ele. Não é à toa que depois ele vai escrever Amor de Irmão, né? Selando a paz. E outra, ainda tem também aquela onda do... Como eles ficaram sem as músicas do disco, eles começaram a pedir música pra colega, outros, né? Aí saiu aqui parceria do... Com Arnaldo Antunes, saiu com o Renato Russo. O Renato Russo deu... Não foi nem parceria, o Renato Russo deu uma música, né? Pra ele. Com Merengue Blues, né? Isso, Teve... Com a irmã do menino. Eu tô feliz do Arnaldo Antunes com o Frejá, né? O Júlio Barroso, da Denise Sim, Barroso. eles conseguiram... resgataram a música do Júlio Barroso, que era da Gangue 90, né? Né? E aí os caras foram, né? E teve música do Ezequiel com o Guto Goff, teve música do Antônio Cícero, que é o irmão da Marina, isso. Né? Ele foi se arranjar com os colegas, né? Os caras foram se virando, né? Eu achei curioso, o Antônio Carlos Miguel, que era o crítico da revista Manchete, ele fez a resenha do disco do Cazuza e do disco do Barão, né? No disco do Cazuza,
é a placidez do menino zangado. Cazuza vai fundo. Junto ao grupo Barão Vermelho, ele se revelou um dos mais fortes letristas e cantores do nosso rock, mergulhando fundo nos sonhos e pesadelos de sua geração. Agora lançando seu primeiro solo, Cazuza, ele confirma uma posição de destaque, o som é o rock básico, calçado no ritmo e blues, mas as suas letras não ficam devendo nada aos poetas da MPB contemporânea, relatando seus devaneios. Será que esses devaneios tem a ver com o Julio Iglesias? Pelo lado escuro da vida, como na faixa proibida pela nova censura, suas mães são felizes, protestando contra as tendências conservadoras do mundo atual, em medieval, mal nenhum, né, de Globão e Cazuza, ou saudando a anarquia em rock da descerebração. Canção escrita para a montagem da peça O Burrei, de Alfred Jarry. Ele também faz esse disco um autorretrato de corpo e alma. E para conhecer melhor esse personagem exagerado, como na canção que toca nas rádios, Ultra Boa Pedida é a única faixa que não leva a sua assinatura, a Balada de um Vagabundo, de Frejá e Wallace Salomão. No momento que o rock brasileiro passa por uma fase de transição, Cazuza pisa fundo no acelerador e vai em frente. Por isso que ele bota Cazuza pisa fundo. Quando sai o disco do Barão, o próprio Antônio Carlos Miguel escreve: pouca gente acreditava que o grupo resistiria à saída do seu principal cantor. Mas o álbum Declare Guerra, Opus Colômbia, mostra que o Barão soube ocupar o espaço deixado pelo exagerado Cazuza. Os 4 jovens músicos, né, Roberto, Frejá, Maurício Barros, Dé e Guto Goff, voltam com toda a garra, sem abrir mão da base de rhythm and blues, conseguem uma diversificação maior que nos trabalhos anteriores. Entre as 10 faixas, há desde o vigoroso Funk Eu Tô Feliz, ao rock and roll bem anos 50 de Não Quero Seu Perdão, ou ainda o som pesado de Linda e Burra, mas ainda em 2 blues que o Barão prova com sua força, Bumerangue Blues, né? Que é do Renato Russo, né? Recebeu uma leitura acústica, lembrando os mestres como Elmore James, Robert Johnson, enquanto que Deus Venha de Frejá e Cazuza, a partir de um texto de Clarice Lispector. Traz o peso e eletricidade que marcam a música contemporânea. Ele... Linda e Burra, quem canta é o Maurício. Maurício Barros, que canta ainda uma música no disco. Essa música. O disco Declare Guerra, particularmente eu acho assim que ele peca um pouco na produção, né? A gravação... a qualidade técnica deixou a desejar. Talvez tenha sido a pressa, né? O disco foi muito feito à pressa. As condições também que os caras estavam, né, bicho? Eu acho que... O aperreio foi tão grande que atrapalhou até a questão técnica do disco. Tanto é que a prensagem do disco saiu com defeito, né? Isso. No documentário do Barão mesmo, né? Os caras mesmo falam, né? Que saiu da fábrica com defeito. A galera eu achei até engraçado ele falando que a galera chegava na loja, comprava o disco, chegava em casa, o disco pulava. Ia na loja trocar, o outro pulava também. Trocava pro outro, o outro pulava também. Pô, foram 30 mil discos. Então não vou levar o do Barão, não. Me dá aí do Paralamas. Tudo é rock, né? E o Paralamas estava com o Selvagem. Isso. Aí pronto, aí já ajudou na venda. Na venda do Selvagem. Ele fala aqui que são 30 mil discos sacanagem, com defeitos. Né? E foi o único lote, assim, foi a única prensagem. Nunca foi saiu. reprensado, só veio sair de novo CD, né? Isso. Ele vendeu 60 mil cópias, uma vendagem até razoável, né? Expressiva, mas não. Mas eles esperavam bem mais. Né? Mas é aquilo que o Frejá falou, né? A atenção estava voltada pro Cazuza, né? O Guto Goff fala aqui numa entrevista, diz: com o título já escolhido, Declare Guerra, e a capa já esboçada, um grupo de pessoas numa paisagem rural parece colher bombas numa plantação de algodão. Um novo LP da banda promete subir nas paradas e tal. Aí ele diz: entramos na semana passada nos estúdios, com 12 músicas, entre elas, aí ele fala do Arnaldo Antunes, o pessoal, né? Segundo o Frejá, o novo disco mantém as tendências marcantes do grupo, a ironia, a crítica, a contundência e o deboche. É o disco que ele inaugura uma fase... É o disco de transição. Que inaugura uma fase no Barão, que um dia desse até tava um debate aí na internet, tem algumas pessoas dizendo que preferia o Barão com o Frejá, outros preferiam a fase com Cazuza. E é o disco que inaugura essa fase com Cazuza. O fato é que o Cazuza solo teve um sucesso de crítica e público muito maior do que o Barão, na fase do Barão. E o Barão também. Né? O Barão vendeu muito mais. Mas depois, né? Depois, não nessa parte. Né? Mas na fase MTV o Barão deslanchou, né? Mas já era uma outra coisa também, né? Já tinha
dado uma mudança de formação, mudou várias vezes de formação. Aqui já estava no Declare Guerra, já o Peninha e o Fernando Magalhães já participam como músicos contratados. E músicos de show. De show, né? Os caras já participam, né? Mas assim, eu acho esse disco Declare Guerra, eu acho um disco bom, apesar da produção dele ser fraquinha, né? Nada se compara ao disco do Cazuza, que a galera chama de exagerado, mas o disco é Cazuza. Né? Ele vai ficar apelidado de exagerado. Né? Uma produção já estava classe A. É homônimo mesmo do disco, é só Cazuza, né? Mas aí eu tenho que fazer a pergunta polêmica ao meu exagerado amigo Raildo Vasconcelos. Não, mas eu não sou exagerado, não. Eu sou 880, mas não exagerado. O senhor... Tá no limite, né? Então não é exagerado, tem o limite, né? O senhor prefere o Barão com Cazuza ou a fase com Frejá? Com Frejá no vocal? Eu não sou fã do Barão Vermelho. Mas assim, eu acho que com o Cazuza chegaram o auge, né? Que todo mundo fala da fase do Cazuza foi o... Então você prefere a fase com Cazuza? Não, eu não prefiro nenhuma outra. Eu tô falando assim, que com a fase com o Cazuza, o Barão tava no patamar, tava naquele auge dos anos 80, do rock dos anos 80, né? Com o Cazuza ali, tem toda aquela mítica, né? Do auge. E quem vai carregar isso durante muito tempo, dessa mítica que o Barão inicia, é o Cazuza sozinho. Né? Ele vai carregando essa coisa por causa da personalidade do Cazuza. O que vai demorar para o Frejá ser a cara do Barão Vermelho. Ele demora um tempo, ele vai construindo. Foram vários discos até chegar aquela coisa dele meu caro Edivaldo, o senhor prefere o Barão com Cazuza ou a fase Frejá? Eu prefiro a fase Frejá, mas já desde o comecinho mesmo, sabe? Eu não sou muito chegado daquela fase puro êxtase, eletrônica. Que já é a fase MTV. Eu até, assim, ali eu gosto mais assim, esporádico, uma música ou outra, assim, né? E geralmente não é a que tocava na televisão, nem no rádio. O puro êxtase foi muito sucesso, né? Acho que é um dos maiores sucessos da fase. Aquele disco... Do Puro Êxtase foi... Mas ali o Frejá já é a cara do Barão Vermelho. Mas eu gosto daquela fase lá dele, apesar da galera não gostar muito, mas eu gosto daquele disco Rock em Geral. Carnaval, né? Carnaval, Supermercado da Vida, eu acho... ali eu digo, banda de rock mesmo, sabe? Nesse período do Supermercado da Vida... Calada da Noite, o Barão ele tentou flertar ali com hard rock, as propagandas do disco saíam na Rock Brigade, na revista Metal, né? Eles tentaram angariar esse público mais voltado ao hard rock, rock mais pesado. Estavam procurando a identidade que vieram achar depois. Aquele próprio disco ao vivo de 89, sim. As versões estão bem mais pesadas, né? A própria versão do Benzinho, eu ando pirado, né? É outra música praticamente, né? Ponto fraco, né? É outra música naquele disco. Eu acho que o Barão demora a encontrar esse novo rosto que ela vai ganhar com o Frejá na frente. O Frejá ainda, quando você nota nos shows do Declare Guerra ali, depois, você sente ainda uma insegurança do Frejá, de não cigarro com frontman e tal. Não é à toa que vai ter que buscar um outro guitarrista para deixar uma força para ele, para deixar ele mais à vontade e tal. Porque assim, você perdeu o vocalista, a figura carismática, você sair dali para você ir para frente, agora você ser a figura de exposição, não é à toa que acontece isso, que depois o Frejá vai sair em carreira solo e vai começar a fazer mais sucesso com aquela música Eu Queria Ter um Amor, que o Barão Vermelho, né? Ele faz ele chega nesse ponto, chega né? nesse ponto, é verdade. E o Cazuza, por sua vez, não, cara. Daí é estouro, né? Porque vem Só Se Fora Dois. Só Se Fora Dois, depois vem o Ideologia, né? Que ali teve muito Ideologia estourou.
aquele disco o ao vivo, né? né? O disco ao vivo foi o ápice, né? Verdade, passou especial na Globo. Foi. E teve a questão... O Tempo Não Para. A questão da doença que ele teve, né? E aí eu acredito quando assisti essa série do Cazuza, que está no Globoplay. Globoplay, estão fazendo aqui mais uma vez propaganda, né, do Jockey, né? E aí eu vejo que é uma construção midiática, né? Você vai construindo, e à medida em que você tem a construção do Cazuza, você também começa a criar uma visão midiática, sensacionalista em cima da doença do Cazuza. Ah, sim. Né? O Cazuza essa coisa, né? Ele tem, às vezes assim, no começo ele ainda tentou dar aquela disfarçada, aquela escondida e tal, não sei o que, mas de repente, quando fugiu do controle dele, não tinha ele mais como esconder, né? Não tinha mais como esconder. E de uma forma sacana, de uma forma ele resolveu cruel. explorar, ele resolveu tomar a frente mesmo, e agora só que chegou a mídia e veio e passou um trator em cima dele, né? O Cazuza que em 89 se apresentou aqui no festival Esquenta Verão, na Palhaçada. Famoso esse show, né? Aí o seguinte, ele teve no francês e ele deu um autógrafo pra fã Mirtz Lima. Mostra aí a 89 aí, ó, o autógrafo do Cazuza lá na Praia do Francês. Dia 21 de janeiro de 89. A Mirtz Lima, será que a Mirtz Lima lembra desse dia? Dificilmente vai ter esquecido, né? Obrigado aí, Vitória. E essa excursão do Cazuza pelo Nordeste foi uma excursão extremamente polêmica, cheia de confusão. A última, né? Como os shows dele, ao final da vida, né? Eram recheados de polêmicas, né? Por sua vez, o Barão Vermelho lança eles se reaproximam, isso, né? Ele aparece no show lá do especial da Globo, né? O Frejá, e os dois tocam juntos ali simbolicamente. Selando a paz. Mas eles já estavam, exatamente. Já estava. Ali simbolicamente. Eles já estavam se falando, tudo tal. Já tinham resolvido as arestas, né? E o Cazuza... ele retoma a parceria com o Frejá. Retoma com a parceria com o Frejá, né? E o resto... É história. É história, né? Ou não, né? O Cazuza não teve esse tempo, né? O Cazuza vai morrer com 30 e poucos anos. 32 anos, 31, alguma coisa, né? 89, né? Que ele morre em 90. 90. No dia 7 de julho ele morre um dia antes do meu aniversário. Eu lembro Rapaz, eu me lembro também no dia que... Eu acho que tava nas férias, não foi? Tava nas férias de julho. Colégio, eu lembro. Tem uma menina que morava na mesma rua que eu, lá na Colina Silvana, que ela era doida pelo Cazuza, muito fã mesmo. Bicho, quando saiu a notícia da morte dela, a mulher despirocou, velho. Teve uma crise lá, quebrou os discos, rasgou as revistas, os posters, tudo. O namorado viu o namorado dela passando pela porta da minha casa, assim, correndo. E eu escutando os gritos, ela chorando, velho. Eu digo, meu irmão, que desespero da Cazuza. Você considerou um símbolo de uma geração, né? Um símbolo de uma geração. Aconteceu, né? Eu lembro também quando eu vi pelo Jornal Nacional a notícia, mas assim, quando ele tá bem próximo de falecer, a situação dele era degradante, era difícil, né? Era uma questão de triste tempo, demais, né? Triste, o próprio Frejá fala, né, que era muito triste você ver o cara querendo sair daquela, mas sem ter condições, porque não tinha, velho. Não, e aí eu acho, como, né? E aí eu acho que a história do ser humano se sobrepõe à história do artista. Nesse caso do Cazuza. Concordo. Agora, a luta pela vida, meu amigo Raildo, você trouxe aí uma dica. Por favor, aqui a minha dica de leitura, esse livro aqui, contando a história do Barão Vermelho. Por que a gente é assim? Esse disco aqui que vai inspirar o documentário, né? Sobre o Barão Vermelho. Esse disco aqui é muito bom. Esse livro, né? Esse livro é muito bom. E outro, ele vem com um CD encartado aí que tem umas raridades, né? Encartado aqui com as demos. Eu nem sabia que tem esse CD. Alguma coisa do tipo, né? Aqui dá pra não rasgar. Tá aqui
Quem é o autor? É o Ezequiel Neves, Guto Goff e Rodrigo Pinto. Quem fez a divulgação desse livro foi o Guto Goff, né? Foi ele que saiu na época nos programas. Fazendo... tal. E é interessante a história do Barão Vermelho, cara. É uma banda, assim, que por incrível que pareça, é uma banda que diferenciava das bandas dos anos 80, né? Sim, essa coisa do blues e tal. Que é uma coisa que, assim, você vê que... É uma banda underground no mainstream? Pode e ser, assim, pode que era ser. uma coisa, assim, que era interessante. Quando todo mundo tava meio nessa onda New Wave... porque New Wave ou Punk, né? O Barão tava com essa coisa meio estoniana. O Barão saiu, o Paralama saiu daquela linha Police e entrou mais numa coisa mais brasileira, né? Misturando com reggae. E aí você tinha também nessa mesma época, você tinha o Miquinhos fazendo rock anos 50 meio, Rockabilly, Então você tinha essas diferenciações. O Kid Abelha, New Wave total, né? O RPM Blitz, também. O RPM indo para aquela coisa do tecnopop e tal. O Genesis faz Phil Collins. Phil Collins, Duran Duran, né? O Hit entrando também nessa Tecnopop, né? Tecnopop, já naquela coisa do City. City Pop diferente do... E o resto era mais ligado no punk, né? Era o pós-punk, né? O Plebe Hood, o Capital Inicial, Titãs, né? Titãs era mais punk também, o Cabeça do Nosso. Eu acho que o Titãs estava mais ligado àquela coisa do Talking Heads, do Talking Heads depois. Né? Você vê que no Titãs você vê o Sex Pistols e vê o Talking Heads. E o Talking Heads, né? E não, e assim, eu vejo muito assim, depois ali no Cabeça Dinossauro, naquele outro depois. Jesus dos Tendentes. Aí eu já vejo ali o Talking Heads naquele filme que o Talking Head faz, Stop, não sei o que aparece os caras dançando. E você vê ali, pô, o Titãs tá fazendo isso. Total. Beleza, galera. Um abraço. Valeu! Até a próxima. Falou, tchau, tchau.